Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André, muito obrigado pela sua companhia e agora vamos falar sobre o Moraes. O Moraes que viola novamente a Constituição e acabou proibindo acampamentos na Praça dos Três Poderes e ampliou as restrições de manifestação em Brasília, violando novamente a Constituição no seu artigo 5º, que permite a manifestação pacífica da população. Então esse é Alexandre de Moraes mais uma vez desobedecendo a Constituição e a gente vai ver Alexandre de Moraes discutindo com o advogado Jeffrey Chechini, que está defendendo Felipe Martins, numa audiência com o Mauro Cid. O Jeffrey Chechini aumentou o tom contra o Moraes e o Moraes ficou pianinho. Fique aqui e você vai ver o que aconteceu. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar este vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Pois bem, vamos lá para a notícia. Moraes proibiu acampamentos na Praça dos Três Poderes e ampliou restrições a manifestações em Brasília. Exatamente, é mais uma prova de que Alexandre de Moraes está destruindo mais uma vez a Constituição. Moraes, do STF, do PMSTF, do Partido, do Movimento, do Satânico Tribunal Federal, determinou a proibição de instalação de acampamentos na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios e no entorno de quartéis militares em Brasília. A decisão estabelece de um raio de 1 quilômetro em que manifestações do tipo ficam vedadas, sob pena de remoção forçada e prisão em flagrante, o que é completamente inconstitucional. Nós tivemos a notícia ontem de que Alexandre de Moraes mandou expulsar os deputados federais que estavam acampados na frente da Praça dos Três Poderes, próximo ao prédio do STF. O negão do Bolsonaro, o Hélio Lopes, o deputado Hélio Lopes, foi expulso da Praça dos Três Poderes, teve a sua barraquinha lá desarmada, e o governador do Distrito Federal teve que ir ali até a praça e pedir para o pessoal sair. Aí é que tá, eu queria entrar numa discussão aí com vocês. Tá faltando um pouco de combatividade entre os nossos deputados, por parte dos nossos deputados federais. A gente viu aí que Eduardo Bolsonaro saiu do país, abdicou do cargo de deputado federal, um dos mais votados aí do Brasil, um salário bom, cheio de penduricalhos, ele deixou o Brasil e foi lutar pelo país lá nos Estados Unidos. Foi ajudar o governo americano a parar com essas sanções contra esses desmandos da Constituição que o Alexandre de Moraes está praticando aqui no país. Esse é um exemplo de combatividade que deve ser seguido. Mas quando o governador do Distrito Federal foi até a praça e pediu para o Hélio Lopes desarmar a barraquinha dele e sair, eles saíram pacificamente. Na minha opinião, eles deviam resistir, ficar na praça e obrigar a Polícia Federal a arrancar ele de lá no tapa, porque aí ficaria escancarado mais para o mundo ainda as ordens ilegais do Alexandre de Moraes e o cumprimento de ordens ilegais por parte da Polícia Federal também. Então a gente vê aí um bundamolismo, vamos dizer assim, por parte dos nossos deputados federais que, em vez de resistir lá na Praça dos Três Poderes e assegurar um direito garantido pela Constituição, tá aqui, ó. Artigo 5º da Constituição, inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O direito ao protesto no Brasil está assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade de reunião e livre manifestação do pensamento, desde que pacífica e sem armas. Hélio Lopes e os outros deputados estavam pacificamente numa barraquinha e sem armas nessa Praça dos Três Poderes, onde Alexandre de Moraes destruiu novamente a Constituição, e a falta de empenho e o bundamolismo, vou voltar a dizer, dos deputados aqui do Brasil, fazem com que as sanções do Alexandre de Moraes avancem. A gente costuma dizer que o silêncio dos bons é o triunfo dos maus, e é isso que está acontecendo aqui no Brasil. O despacho também ordenou a retirada imediata de deputados da oposição, autorizando o uso da força policial se necessário. A decisão atingiu diretamente deputados Hélio Lopes e o coronel Crisóstomo do PL de Roraima, que estavam no acampamento, e proibiu a permanência de outros parlamentares
que viessem a participar de atos semelhantes. Então, a gente vê aí por A mais B provado que Alexandre de Moraes está acabando com a Constituição e, por outro lado, os deputados federais não resistem a isso. A impressão que dá é que eles estão ali de figuração, sabe? Só para fazer uma cena e realmente não querem combater o regime que está aí. Então, eles preferem ficar mamando nas tetas do governo do que realmente combater o que está acontecendo, como o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. E depois disso, tivemos uma oitiva, né, uma audiência com o advogado Jeffrey Chicchini, que está defendendo Felipe Martins também, e essa audiência ocorreu junto com a Alexandre de Moraes, né? O Chandelle esteve presente nessa audiência aí, e houve um bate-boca onde Jeffrey Chicchini fez perguntas muito pertinentes sobre o caso com o Mauro Cid, e você vê o Alexandre de Moraes totalmente despreparado, com medo de responder às acusações ou às perguntas, né? Na verdade não são acusações, foram perguntas do advogado Jeffrey Chicchini. Então a notícia diz aqui: novamente Moraes trava briga com o advogado Jeffrey Chicchini, motivo é inaceitável, veja o vídeo. O advogado Chicchini novamente voltou a expor o que aconteceu em uma audiência no Supremo Tribunal Federal. Aconteceu de novo o que há por trás da delação de Mauro Cid que não podemos saber. Ele fez várias perguntas aqui para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes não conseguiu responder. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Eu vou tirar a minha cara daqui para ficar melhor de vocês acompanharem. Coronel Cid, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, ele esteve nessa reunião? Coronel Cid, por favor. E qual data o senhor falou? No dia... A reunião mais importante do dia 7 de dezembro de 2022, Excelência. Eu creio que nessa reunião ele não estava. Tá. O senhor está fazendo uma correção da sua delação? Doutor, nós temos o depoimento judicial dele dizendo que o comandante Batista Júnior não estava na primeira reunião, que ele só foi na segunda reunião. O depoimento dele no dia 21, no dia 7 de junho. Então, não há dúvida aqui nenhuma, não está fazendo correção nenhuma. Basta o senhor ler com atenção. Sim, como eu estou lendo com atenção, que no volume 1, as folhas 29 e 30, com muita atenção, eu li que ele disse que o comandante estava nessa reunião. Então, o senhor... leia os dois depoimentos judiciais na presença... Não, é que dois depoimentos judiciais não foi escrito, né, Excelência? Foi oral no momento que ele está sendo interrogado. Eu quero saber da delação homologada e não do interrogatório. Ele está corrigindo a delação homologada. Não, doutor, ele está reafirmando que não estava presente. Ponto. Vamos em frente. Ele não estava presente. O que nós faríamos com a delação homologada, onde ele consta que estava presente? Doutor, com todo respeito... Não, eu que peço com todo respeito. A delação homologada diz que estava. Eu quero saber, será retificado? Doutor, continue. Por favor, continue. Cid, o senhor na tua delação homologada disse que o Batista estava, depois nos depoimentos judiciais disse que o Batista não estava. O senhor só tem essa discrepância de quem estava e quem não estava com relação ao comandante da Aeronáutica Batista? Ou mais alguém que o senhor se recorda que estava e não estava mais? Ou que não estava e o senhor quer incluir? Coronel Cid, não precisa responder. Próxima pergunta. Perceberam o que aconteceu? O Alexandre de Moraes vetou a palavra do Coronel Cid e falou que simplesmente determinou que ele não poderia responder. Qual é a intenção do Alexandre de Moraes em fazer esse tipo de coisa? Por que Alexandre de Moraes não responde pergunta simples do advogado do requerente, né? Essa é uma das coisas que a gente vê provando que Alexandre de Moraes está completamente errado. Você vê que ele está numa posição aqui cabisbaixo, eu acho que ele está com medo, ele está encolhido, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, ele sabe que esse julgamento aí é teatral.
que não condiz com a realidade, que não houve tentativa de golpe, que todas as conversas que Mauro Cid teve nessa delação desastrosa aí são contraditórias e mentirosas, e só pelo fato do Mauro Cid estar mentindo e ser contraditório nessas delações, já anula totalmente a tentativa, né, o projeto de tentativa de golpe inventado pelo Chandelle aqui, pelo careca lustroso. Então a gente vê realmente um autoritarismo avançando aqui no país por parte do Alexandre de Moraes, agora impedindo manifestações lá em Brasília, por medo de acontecer mais um 8 de janeiro, quer dizer, um quebra-quebra de prédios públicos, que não foi golpe, tentativa de golpe nenhuma, porque não houve movimentação armada, não houve um exército, não houve uma pessoa empenhada em tomar o poder naquele dia 8 de janeiro. Os prédios estavam vazios e nem o presidente estava, né, nesse prédio, não estava ninguém. Tanto é que houve um quebra-quebra. Eu acho que vandalismo tem que ser punido sim, mas não com 14 anos de prisão e prisões ainda em vigor. Tem gente ainda presa há mais de 2 anos aí. Então a gente vê o Alexandre de Moraes cada vez mais se afundando na contradição dele mesmo, ele vai se enforcando na própria corda e eu tenho certeza que Alexandre de Moraes um dia será preso. Pode não ser esse ano, o ano que vem, mas ele vai apodrecer na prisão se Deus quiser. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, dar um joinha e se inscrever no canal, que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.